bom com vocês? Eu me chamo Marconi. Eu me chamo Felipe. E hoje iremos trazer aqui mais um conteúdo sobre a comunidade LGBTQIA+, e a Bíblia. Mas antes, já deixa o teu like, se tá chegando agora, se inscreve no canal. No último vídeo que fizemos sobre esse assunto, achamos que o resumo já tinha sido o suficiente para todos entenderem que em nenhum lugar na Bíblia existe uma condenação contra a homossexualidade. Porém, depois de sermos chamados de filho do cão e coisas bem piores naquele vídeo, resolvemos vir aqui e colocar a cara pra bater de novo. Sabe por quê? Porque a gente gosta de ver os homofóbicos bem estrassadinhos. Um cretino comentou neste vídeo que estava faltando a gente falar sobre Judas 1,7. Será que a gente não comentou desse versículo porque não tem pra onde correr, já que a nossa intenção aqui é enganar vocês? Nós estávamos errados o tempo todo? Deus condena a homossexualidade no livro de Judas? Vai começar. Vai colar sua bunda no chão. Judas é um livro um pouco estranho e raramente é lido ou citado. Ele consiste em apenas um capítulo e 25 versos, aonde 2 desses versos vai ser muito importante para o nosso resumo de hoje. O verso 6 e o verso 7. E para facilitar, vamos começar aqui com o verso 7 e trouxemos 3 tipos de traduções bíblicas diferentes para que vocês entendam aí um pouquinho sobre modificação a cada tempo, a cada interpretação de quem está traduzindo a Bíblia. Judas 7, versão nova, versão internacional, NVI. De modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Judas 7, versão Bíblia Eletrônica, Leandro Calçada. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se prostituído como aqueles anjos e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas 7, versão Tradução Ecumênica da Bíblia, TEB. Quanto a Sodoma e a Gomorra e as cidades circunvizinhas, que de modo semelhante se tinham entregue à prostituição e tinham corrido atrás dos seres de outra natureza, jazem para servir de exemplo sob o castigo do fogo eterno. Os pesquisadores bíblicos ainda não sabem quem é o autor desse livro, porém, ele se identifica como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Esta é, na verdade, a única passagem bíblica onde apresenta uma conexão entre atividade sexual, Sodoma e Gomorra e sua condenação. No âmbito dessa conexão, encontramos afirmações de que não só as cidades foram destruídas, mas seus habitantes aparentemente foram mandados para o inferno. A pena de fogo eterno lida no versículo. Mas quais foram os pecados deles? Bem, de acordo com Judas, eles se deram à prostituição e seguiram atrás de outra carne estranha, ou cometeram vícios contra a natureza. Qual foi o pecado deles? De acordo com os ensinamentos de várias igrejas cristãs, o pecado deles foi a homossexualidade. Será que foi? Uma versão diz que eles estavam seguindo após outra carne. Sabemos que homossexuais não seguem outra carne, mas aqueles do mesmo sexo. Então podemos aplicar essa passagem aos homossexuais? Não. Então a que ou a quem essa passagem está se referindo? Lembre-se da importância de mantermos as escrituras dentro do seu contexto. Regra de ouro da contextualização. Prestem bem atenção nas construções gramaticais que começam o versículo, como assim como e como. Essas frases indicam uma comparação do que aconteceu com Sodoma e Gomorra e o que havia acontecido antes. Voltemos ao versículo 6. Respeitando a regra da contextualização. Judas 6, versão Sociedade Bíblica do Brasil, SBB. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então vemos que houve um tempo em que os anjos vieram para a terra e se sentiram atraídos por mulheres. Eles se casaram com elas ou a possuíram, como é a versão apresentada pela controvertida Nova Versão Internacional, e tiveram filhos. Então, encontramos uma palavra peculiar que é traduzida como gigante, a palavra Nefilim. Essa palavra é tão rara que ninguém sabe, na verdade, o que ela significa, mas tem algo a ver com ser esquisito, estranho, enorme, grotesco, bizarro ou gigantesco.
apesar de que seu sentido literal não é conhecido. Parte de sua raiz é naufal, o que significa cair ou cair. Mas independente do que seja o significado dessa palavra, sabemos que era algo que não agradava a Deus, tanto que resultou no dilúvio. Então Judas está nos dizendo que alguns anjos abandonaram seu lar celestial e o que quer que tenham feito acabou por condená-los a ficarem acorrentados até o fim dos tempos. Gênesis, o capítulo 6, do versículo 1 ao 4, nos mostra que alguns anjos coabitaram com mulheres mortais, humanas, e tiveram filhos grotescos, gigantescos. Qual foi o pecado daqueles anjos? Terem coabitado com um ser de diferente ordem, uma carne diferente, de diferente espécie da sua. Então Judas diz que o que os sodomitas fizeram foi o mesmo que os anjos fizeram, e também como eles foram punidos. Então qual foi a outra carne que os sodomitas seguiram? De forma nenhuma foi por ser pessoas do mesmo sexo, mas sim por serem anjos, seres de diferente espécie. Vale adicionar ao que foi mencionado sobre os pecados de Sodoma e Gomorra, o primeiro capítulo de Isaías, que indica a razão pela qual Deus se retirou dessas cidades. A razão era porque suas mãos estavam cheias de sangue. Isaías capítulo 1, versículo 15. E semelhantemente ao que escreveu Ezequiel, eles eram injustos e não aparavam os oprimidos, nem os menos favorecidos, as viúvas e os órfãos. Está lá em Isaías 1,17. Jeremias também lista uma série de irresponsabilidades e as atribui a Sodoma e Gomorra. Portanto, nós podemos perceber que existiam várias razões para que Deus destruísse aquelas cidades. Orgulho, imoralidade, falta de cuidado com os mais necessitados, Falta de hospitalidade e uma tentativa de abuso sexual de seres de outras espécies. nenhuma única palavra sobre homossexualidade. Para aqueles que ainda argumentam que o que os homens de Sodoma queriam era sexo homossexual, solicitamos que leiam Juízes 19, o que é um paralelo à história de Sodoma e Gomorra. Um grande resumo de Juízes 19, para que vocês venham compreender, é que lá acontece uma situação de abuso sexual com uma mulher repetidamente até que ela viesse a óbito, até que ela morresse. O mesmo teria acontecido lá em Sodoma e Gomorra se aquele velho tivesse permitido que o homem saísse. Está óbvio que a intenção era estuprar o homem e não amá-lo. Devemos nos lembrar que o estupro e o abuso sexual têm sempre a ver com a violência e não com o sexo consentido, e definitivamente não tem nada a ver com o amor. Amor que acontece entre duas pessoas que por acaso são do mesmo sexo e nada mais. 3 pontos importantes. Judas 7 liga a fornicação entre outra carne, não a carne humana. Ele está se referindo a outra espécie. Em contexto, nós sabemos que ele está se referindo aos anjos, não a homens e mulheres homossexuais ou bissexuais. E a propósito, não é uma interpretação única de teólogos gays, mas sim teólogos heterossexuais e fundamentalistas, através do estudo nos originais, já conseguem entender e interpretar esse texto dessa forma. O ensino judaico no primeiro século depois de Cristo era de que as mulheres estavam tentando fazer sexo com anjos caídos para que pudessem ter filhos sobrenaturais, como os gigantes de Gênesis, que eram produto do sexo entre mulheres terrenas e filhos de Deus. Filhos de Deus se referindo aos anjos caídos. Esses anjos caídos mudaram a ordem da sua natureza e tiveram relações com as filhas dos homens. Quando usam Judas no versículo 7 e fazem uma ligação sobre a busca por carne estranha, dependendo aí da tradução, e a relação homossexual, se torna uma interpretação absurda, porque isso nunca foi mencionado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Surpreendentemente, até mesmo o professor conservador e calvinista da Bíblia como John MacArthur rejeita a interpretação tradicional e concorda com os cristãos LGBTs, que é uma questão de sexo com os anjos. Talvez ainda não tenha ficado claro, então deixa a gente desenhar. Judas fala sobre a condenação de anjos que deixaram seu uso natural e foram atrás de humanos para se relacionarem. Sexo angelical com sexo humano é um ato antinatural. Homossexualidade não. Isso basta.